William Fernandes, boa noite. Flávia Quelino, tudo bem? Flávia. Vamos esperar a nossa Maria do Carmo, tudo bem, Maria do Carmo? Prazer estar aqui contigo. Ana Paula já entrou. Está começando. Então vamos convidar aqui a nossa convidada que já vai entrar com a nossa live mais uma vez. Vamos ver que ela vai virar ali certinho. Eu consigo. Ana, vira a câmera. Eu vou virar, vou virar. Se aparecer, aí eu começo o programa. Olá, boa noite. Temos mais um 10 perguntas aqui pelo @10 perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com Ana Paula Quelino, psicóloga, graduada há mais de 30 anos, certificada por diversas entidades ligadas ao desenvolvimento humano, atua como terapeuta e criador do programa Entre Tempos, Mulheres 50 anos. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Zé Augusto? E você, como está? Prazer estar aqui com você e com todos. Eu que agradeço, mais uma vez, ela estando aqui com a gente para falar, sempre trazendo assuntos contundentes, e esse quanto mais, né? É uma novidade no seu novo engajamento profissional. Fiquei muito contente de nos solicitar essa abertura, e para nós é uma imensa honra ter você mais uma vez aqui com a gente, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Mandar um beijo para a Flávia, que já entra aqui com a gente. Muito obrigado, Flávia, por estar aqui com a gente. Beijão a todos que já entraram. E, Ana, para variar, antes de começar umas 10 perguntas, parceira da Conquista. Olá, a Conquista Consultoria, boa noite. Ela é parceira da Conquista, sim, estou sabendo. Antes de começar as nossas 10 perguntas, gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação. Olha, eu sou formada em psicologia, como você anunciou, né, no início há mais de 30 anos, e eu fui vivendo a minha vida profissional durante muito tempo, sem buscar outras certificações, atuando em algumas áreas diferentes aí, como pesquisa de mercado, teve a parte de desenvolvimento, treinamento, coaching, e quando coaching, antes do coaching ser alguma coisa mais criticável, a parte mais de desenvolvimento mesmo, enfim. E após os meus 55 anos é que eu comecei a buscar certificações, direcionamento efetivamente, em função de muita coisa que aconteceu, de casamento, filhos e tudo mais. Então, o assunto vem bem ao encontro da minha vivência também. Eu tenho, então, a partir daí eu tirei diversas certificações ligadas à neurociência, à psicologia positiva, né? Agora a logoterapia, não faz muito tempo, do Viktor Frankl, enfim. E aí é que eu vim pegando outras certificações, né? E é isso, meu interesse crescendo aí pela vida das pessoas. Entendi. Hoje vamos falar de um assunto bem forte, né? Para mim, talvez, falar sobre a menopausa, respeito à informação, que gostei desse chamado bem forte. Eu sei que você está se empenhando bastante num estudo em cima desse assunto, né? Isso, parece que é um tabu, né? Exatamente, né? Atualmente vem deixando de ser um tabu, né? Porque nós temos notícias novas da medicina, da neurociência e a própria psicologia olhando com outro olhar para esse período da vida da mulher. Então, se antigamente não, se até ontem a menopausa era alguma coisa que as mulheres tinham vergonha de que as pessoas soubessem que elas estavam passando por isso, se era um tabu não pode falar, né, e é o princípio do fim, né, esse tipo de coisa. Hoje em dia, as mulheres de aproximadamente 50 anos, é mais ou menos isso que vem a menopausa, às vezes antes, né, às vezes um pouquinho depois, mas nesse período aí, nós fazemos questão de falar a respeito do assunto, porque tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa
positiva, muita informação para quebrar mito, para quebrar preconceito mesmo, né? Já tem tanto preconceito a respeito do que, né, da mulher e, enfim, a misoginia, o feminicídio, enfim, né? Vamos quebrar isso. Essa é a minha intenção. A partir do momento que eu fiz a primeira postagem, recebi várias perguntas e aqui vamos conversar no PDT, porque esse assunto é quente, como todos que temos trazido aqui para 10 perguntas. Tá. Com tantos temas da psicologia sendo falados atualmente, por que o foco nesse aspecto, por que o foco nesse aspecto da mulher, da vida da mulher? Da vida da mulher, né? Então, o meu foco, assim, é baseado na minha experiência negativa, quando eu passei por isso. Para mim, já foi, o meu foco aqui, mulheres 50 a mais, mas eu tenho 64 anos, então eu passei já há algum tempo por essa experiência, né? Quando eu passei não tinha as informações, então assim, é baseado na minha experiência e no quanto eu precisei de muita coisa que eu não tive, por causa das novas informações, das 3 ciências, né? Medicina, neurociência e psicologia, e por uma demanda crescente, porque a população está envelhecendo, e o que tem-se uma perspectiva de que em 2030 teremos 1 bilhão de mulheres passando pela menopausa no mundo, né? E nós somos metade da população mundial, mais ou menos, dependendo do lugar, está em 49, 51 para o homem, ou, né, dependendo do lugar, inverte. Então, assim, nós somos 50% da população mundial. E 2030, que é amanhã, né? Nós teremos 1 bilhão de mulheres passando por essa fase e com uma sobrevida muito longa, porque hoje em dia vive-se muito. Então, tudo isso me traz um interesse muito grande para que nós, mulheres, passando por isso agora, eu já passei, mas todas as mulheres que vierem, possam passar por isso melhor, e sabendo que vai passar, né? Não é fácil, não é fácil. Entendi. Agora, essas informações podem ser úteis para os homens também? Com certeza, porque são os filhos, são os maridos, né? Os que são companheiros, né? Essa vida, né, 50% aí de homens e mulheres. E os homens também precisam entender o que está acontecendo com essas mulheres, né? Se pretendemos uma vida mais equilibrada, mais igualitária, de um companheirismo efetivo, os homens têm que saber o que está acontecendo e entender como lidar, não apenas trazer os mitos anteriores. E tá com calor, né? Tá suando, menopausa, tá envelhecendo, né? Tá, sabe, aquela coisa que já diminui. Então, sim, é importante que os homens, aqueles que se propõem a ser companheiros, que eles saibam que suas mulheres, se não passaram, estão passando, vão passar por essa fase. Mas os homens também são aos 50, 60, e aí também tem o outro lado da moeda. Mas os homens passam por isso mais tarde, né? Tem toda uma parte, todo um funcionamento biológico que o homem vai passar por isso lá pelos 70 anos. Quando muda, tudo que a gente passa é uma função hormonal. Os nossos ovários deixam de funcionar e deixam de produzir alguma coisa. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E o homem não passa por isso desse jeito. O homem vai passar por isso lá na frente e não deixa de ter uma testosterona, não deixa de produzir, vai produzir menos, vai diminuindo, mas não passa por esse tipo de desafio, não. É um organismo completamente diferente. Então, o seu companheiro, o companheiro da mulher, o marido, vamos dizer, full time, tem que entender esse momento e não sair criticando essas pequenas frases que você falou. Acho que já se passaram, as pessoas levarem para esse caminho, né? Não sei se chega a ser passado, né? Mas aquela questão a mulher está com 50, passando por tudo isso, né? Por tudo que eu vou colocar aqui. Inclusive, uma das características é uma baixa na libido.
E o homem não está passando por uma baixa na libido nessa fase. Se ele não entende o que está acontecendo, a relação realmente pode ser prejudicada. E ele vai trocar o velho, né, a velha o dito ali de que o homem troca a de 50 por duas de 25, é muito comum. Porque, assim, o homem não está passando por uma baixa na libido, mas a mulher passa nesse período. Se o companheiro não for um companheiro e não entender o que está acontecendo e não souber que é temporário, as relações realmente deterioram. É mesmo, é? Deterioram. Deterioram porque a falta de libido para o homem não acontece de uma forma tão comum, né? Principalmente aos 50 anos, né? Se é um casal 50, ele um pouco mais velho, um pouco mais novo, enfim, né? Mas é uma fase que o homem não está sentindo nada disso. Então interfere nas relações, sim, e ele né, justifica, eu sou homem, não posso ficar sem sexo. Entendi. Essa é a situação que, no final das contas, as mulheres acabam passando e os homens, sem entender, simplesmente saem da posição. É muito comum. Mesmo hoje, eu ainda vejo isso acontecer nos casamentos. Mas digo, aquelas pessoas que a gente falam borda de prata, borda de ouro, porque a geração dos anos 30, 40, 50, ela não tem um bom tempo, um pouco mais do que essa nova geração, que acho que está entrando no que você está falando, dos 50, tem probleminha, já se separa. Acho que quem vai atrás... Separa antes por outros problemas, né, até. Acho que o conceito de relacionamento, de casamento aí, com certeza já foi muito mais longevo. Hoje em dia, se começou alguma coisa que eu realmente não admito, não quero, não dá, não estou falando nem de violência ou de assédio, né, de nada disso. Mas quando o desentendimento efetivamente surge, parece que a filosofia hoje, eu acompanhei de alguns casais também, vamos colocar um fim antes que a gente se odeie. Principalmente se tem filhos, né? E aí conseguem lidar com a separação e com os filhos sem que a coisa seja tão traumática. Mas eu não sei dizer se é uma porcentagem, se é maioria, né? Sim, acontece sim. Em alguns. E alguns casais realmente conseguem superar muita coisa e vão, inclusive, alguma traição, alguma coisa assim, tem uma maneira diferente de ver. Antes a traição era admissível, o homem podia trair. E era um dos fatores é esse, a mulher não quer mais nada. Né? Então ele pode trair. Hoje em dia supera-se muitas vezes a questão de uma traição, dependendo do casal, do companheirismo, do que acontece, de como foi, enfim, tudo é muito relativo. E hoje em dia tem-se bem tem uma clareza um pouquinho melhor. Eu não estou falando de maioria, de minoria, eu estou falando que existe isso. Eu não tenho dados para dizer a maioria pensa assim, a maioria pensa assado. Mas existe também esse pensamento, não porque o homem pode trair, sim, mas porque a traição é vista de uma maneira diferente. Inclusive, se foi a mulher que traiu, existe uma forma, alguns casais têm uma forma diferente de pensar sobre isso. Agora, os casamentos anteriormente era para toda a vida, independente de traição, de ter o sexo ou não ter o sexo. Casou. Se não tem, vou fazer fora, se não, né, vou arrumar outra, vou ter uma família em paralelo, mas o casamento continua. Então, isso era uma coisa dos casamentos dos nossos pais, possivelmente. Menopausa, respeito e informação. Quais são as informações atuais sobre o assunto? Mais atuais sobre o assunto? Olha, na parte da medicina, a gente tem uma clareza um pouco maior, e veja, não é todo médico que tem. Quando eu falo respeito e informação, eu estou falando de respeito, inclusive, em relação a quem cuida da gente. Não dá mais para a gente ter um médico, um ginecologista, uma ginecologista, que a gente fale, olha, eu estou me sentindo muito mal por causa dos fogachos, né, dos calores, porque eu não consigo dormir, e o médico vira para a gente e fala assim, faz parte. Não dá mais para lidar dessa forma, né? Então, a gente tem aí algumas informações muito importantes da medicina em relação às fases da vida da mulher, né?
a de transição da fase como é que é, de reprodutiva, né? Até passar por uma fase de transição. Então eu acordo esta noite com muito calor, eu falo, o que é isso, né? Tá frio e eu tô com calor e tal. Isso vai acontecer de novo daqui a 3 meses, um outro sintoma qualquer vai acontecer. Tem uma transição até entrar efetivamente numa fase que a gente chama de perimenopausa, e na perimenopausa os sintomas se instalam. Então, efetivamente, tudo se manifesta. Algumas mulheres têm esses efeitos de uma maneira mais contundente, mais efetivos, outras um pouco mais leve, e 20% no máximo da população feminina não tem sintomas na menopausa. A gente não sabe por que o que rola com essas sortudas que não passam por isso. Mas 80% a 85% das mulheres passam por sintomas da menopausa mais ou menos intensa aí. Isso é a parte da medicina. Na parte da neurociência, a gente sabe que o estrogênio, que é o principal hormônio que é produzido pelos ovários, os ovários, né, ao longo da perimenopausa aí, para de funcionar e para de produzir estrogênio. O estrogênio está ligado à reprodução. Mas o que se descobriu é que o estrogênio não é só da reprodução, ele é um neurotransmissor para o cérebro, para funções que não tem nada a ver com a reprodução. Ele é o que faz o cérebro funcionar em determinadas funções que são cognitivas, que falam da temperatura corporal, falam da imunidade do cérebro, não é a imunidade do corpo, a imunidade do cérebro, a imunidade do corpo também, a plasticidade cerebral, que é a criação de novas sinapses para superar determinadas dificuldades físicas, enfim, tem muita coisa. A energia, nossa energia vital, né? Assim, a utilização da glicose no nosso corpo vai acontecer com a ordem do cérebro, sendo que o estrogênio é o principal neurotransmissor. O neurotransmissor é o que liga um neurônio a outro neurônio para que haja uma comunicação e as coisas aconteçam no corpo da gente e para a gente. E esse o estrogênio que liga, né, que faz aqui a ligação entre um neurônio e outro, deixa de ser produzido. Então o cérebro tem um trabalho fenomenal nesse período, porque ele tem que se adaptar, ele não vai deixar de ter essas funções, principalmente como cognitivas. Quando a gente fala que, eu não lembro aquele termo normal que eu uso, eu não me lembro qual é o nome, onde foi que eu deixei não sei o quê, sabe assim, essa parte cognitiva mesmo, não consigo mais, sempre fui multitarefas e de repente eu não consigo, tem que ser uma coisa de cada vez porque eu não consigo lidar, é porque o cérebro está se readaptando a funcionar sem esse combustível, é como se fosse uma máquina que sempre funcionou a gasolina e tem que se adaptar com outro tipo de combustível. São muitas adaptações a serem feitas ali, e é o que está acontecendo no nosso cérebro aqui. Né? Então, a gente fica mais avoada, mais esquecida, o que era multitarefa agora, pelo amor de Deus, uma coisa por vez, para tudo, eu estou fazendo isso, depois eu fazer aquilo, sendo que sempre assim, né? Eu passo pelo fogão, ponho a água para o café, passo pela sala, já pego alguma coisa que eu tenho que guardar, passo no escritório, ligo o computador, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, e ainda chamo meu filho que tem que acordar para ir para a escola, aí eu volto para a cozinha, a água já está fervendo, né? Multitarefas, saio para deixar filho na escola, passo no supermercado, faço não sei o quê, antes de ir para o trabalho, chego no trabalho, isso é multitarefa. Chega nesse momento, a gente não consegue muito fazer isso, a gente faz, mas de uma maneira mais sofrida, né? Pedindo muito esforço. Então, essa da neurociência. E da psicologia é a validação de tudo isso. Que a mulher pode se sentir assim, ela não está enlouquecendo. A minha sensação é que eu estava enlouquecendo. A minha e de muitas mulheres, né? Eu saía do meu quarto com o meu cartão do banco na mão, chegava na sala e cadê o meu cartão? É como se tivesse desaparecido.
Onde ficou? Sabe? Eu vou ver, tinha uma mesinha no quarto, no caminho do quarto para a sala, e eu pus o cartão ali, porque eu falei com alguém e pus ali. Mas até encontrar, não me lembro nem de ter deixado ali, tem a sensação de estar enlouquecendo. Não, na psicologia nós vamos validar isso, principalmente porque acontece num período da vida da mulher que os filhos já não precisam tanto dela, o marido já está estabilizado profissionalmente, geralmente, já tem, né? Então também a relação muda. Ela muitas vezes lá atrás teve uma formação e deixou lá atrás. Ela já não tem as mesmas funções que tinha antes. O que sobrou então? Quem sou eu agora? Que já não tenho essas funções e que estou parecendo uma louca. Porque de repente eu começo a transpirar feito uma churrasqueira, entendeu? Suando, esqueço das coisas. A psicologia vai validar tudo isso e vai trazer o acolhimento e a possibilidade de reorganização da vida dessa mulher. Quem é ela? Tudo que ela aprendeu e tudo que ela fez pelos outros, possivelmente, ao longo, até chegar aos 50 anos. E quem sobrou? Quem é ela agora? O que ela pode fazer? Qual é a perspectiva? Porque ela ainda pode ter 30, 40 anos pela frente, sem que suas capacidades efetivamente deixem de acontecer. Minha mãe tem 90 anos e está, ó, muito bacana. É outra geração, né? Menos cobrança, talvez. Enfim, o que eu estou falando assim, ela é muito anterior a mim e está aí com 90 anos. Nós, mulheres de agora, vamos chegar sim aos 90 anos, podendo conversar, podendo mexer com tecnologia, porque nós temos essa possibilidade. Não somos a geração da tecnologia, mas temos essa possibilidade e de trabalhar e de produzir. Então tem 30 anos pela frente, 40 anos pela frente. Né? Então a psicologia vai trazer esse acolhimento e essa reorganização de autoestima e alto valor para a mulher. Tá certo. Bom, são 9 horas e 25 minutos. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda. Hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas, Ana Paula Aquilino, psicóloga, graduada há mais de 30 anos, certificada por diversas entidades ligadas ao desenvolvimento humano, atua como psicoterapeuta e criadora do programa Entre Tempos, Mulheres 50 a Mais. Uma amiga minha aqui da Zona Sul, a Rosa Cabral, uma grande amiga, mandou uma pergunta bem interessante aqui. Boa noite. Quando a sua experiência serviu de base para o seu foco atual, você pode falar um pouco sobre ela? Embora você já entrou bastante nos assuntos. Um momentinho só, deixa eu também dar um abraço aqui para as pessoas. A Rosa Sobral está aqui, mandou, a Conquista está aqui com a gente. Quem mais está aqui com a gente? Aqui? A Vânia Lopes está com a gente. Luiz, LD7C, obrigado, Luiz. Rosana Silva está com a gente, muito obrigado. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. E, se possível, também compartilhar o link para que outras pessoas possam participar aqui de um assunto também bastante importante. Bom, vou fazer pergunta. Já que a sua própria experiência serviu de base para o seu foco atual, você pode falar um pouco sobre ela? Olha, eu falando sobre tudo que eu estou contando, eu estou falando da minha experiência em especial, né? Na verdade, eu tive uma menopausa precoce em função de uma experiência profissional, um rompimento de uma sociedade, foi muito difícil, né? Sociedade é quase um divórcio, a gente tem muita coisa e muita coisa envolvendo dinheiro e as coisas, enfim, isso lá aos 40 e pouquinhos anos, 42 anos, eu emagreci muito, eu acabei, enfim, foi uma situação muito ruim e eu entrei na menopausa em seguida, lá pelos 42, 43 anos. Então foi uma menopausa precoce. Nessa fase específica, eu tive tudo que a menopausa podia dar, eu tive, né? Eu tive na parte física, né? Assim, era a oscilação de humor, porque a gente fica também meio deprê, ou mais irritada, né? Toda a parte dolorida que tinha, né? Que aparece em algumas TPMs, às vezes é dor nas costas, às vezes é cólica, às vezes é dor nas pernas, às vezes é o seio que fica dolorido, às vezes é dor de cabeça, eu tinha tudo isso junto,
a cada TPM, sendo que minha TPM durava 10 dias, e aí eu tinha um ciclo de mais 10 dias, e aí eu ficava 5, 6 dias sem essa parte tão dolorosa, né? Com fluxos muito intensos, então eu passava vexames, porque era uma coisa assim muito intensa. Foi assim, uma fase muito difícil. Até durou aí 4, 5 anos, porque é uma coisa longa, né? Quando eu cheguei aos 55, ou seja, já tinha passado a fase física da minha menopausa, veio a parte neurológica, e emocional, que aí ficou mais intensamente, assim, né? Então, assim, a parte física veio antes, fora do tempo, e a parte neurológica, cognitiva, psicológica, veio no tempo certo, 54, 55 anos, né? Um período aí, 53, onde a coisa começou a ficar pior, mas nessa parte em que eu esquecia as coisas, que o meu humor ficava muito instável, eu perdia coisas, foi terrível, eu realmente pensei que eu estava enlouquecendo. Eu fui fazer exames para ver se eu não tinha Alzheimer, porque eu esquecia coisas, assim, importantíssimas, importantíssimas. Eu estava trabalhando, eu tinha que fazer uma viagem na quinta, na sexta e na segunda-feira. Eram 3 viagens bate-volta que eu tinha que fazer. E eu saí na quarta-feira à noite com o material das 3 viagens aí. Devidamente preparada, né? Fiz a viagem da quinta, fiz a viagem da sexta, final de semana eu fui para a chácara, que a gente tinha uma chácara, na segunda-feira eu peguei minhas coisas e fui para a empresa. Eu deletei da minha cabeça que eu tinha uma viagem na segunda-feira. Aí eu cheguei, né, eu fiz quinta, sexta, final de semana, viajei também, né? E aí fui para a empresa. Quando me viram entrando, falaram, você está fazendo aqui? Eu falei, eu trabalho aqui, né? Eu não me toquei. Aí uma amiga minha me puxou, estava em reunião, todo dia tinha reunião às 8 horas da manhã, então eu cheguei para a reunião, ela me puxou, escuta, você tinha um avião para pegar às 7 horas da manhã, para chegar no... Bom, foi uma coisa assim, ela precisou me puxar e me falar o que era, e eu não consegui lembrar. Isso fez parte para mim, foi muito intenso. Ninguém me avisou que era uma coisa assim. Ninguém me avisou que fazia parte. Assim como ninguém avisou muitas mulheres que passaram por isso. Mas foi um período muito doloroso, muito sofrido, que interferiu no meu casamento, inclusive. Né? Até chegar aos 50 anos. E assim, eu trabalhava, mas eu não tinha muita disponibilidade. Tenho uma filha, muita gente conhece, incrível ela, está com 36 anos hoje, mas ela tem uma deficiência intelectual leve, né? Então, toda a demanda dela, das coisas que ela passava e tudo mais, eu lidei muito com isso, né? Então, meu marido era o provedor, meu ex-marido era o provedor, né? O marido na época. Então, assim, e era uma coisa muito, quem paga tem poder. Era uma coisa assim o casamento. Até chegar a 53 anos, 52 anos, a gente se separou, eu passando por tudo isso, né? Eu trabalhava numa empresa, mas eu não conseguia crescer, porque eu não podia manter um horário certo, não podia viajar, não falava inglês, não tinha feito um curso, porque, né? Sim. Dinheiro não dava, tinha que ver escola de criança, tinha que ver outras coisas, então eu não crescia na empresa, teve a separação, a empresa entrou numa crise, eu fui demitida, e eu tinha que... O ex-marido também não tinha muito dinheiro, enfim, se deu mal lá e não tinha mais como manter uma pensão, né? E eu tive que começar a me virar para me sustentar e a minha filha. Meu filho já era um pouquinho maior. E aí, aquela coisa que a gente toma a força, né? O que eu sei da vida? Será que aquela sensação de tudo que eu sei da vida não serve para nada? Né? O que eu vou fazer? Que empresa vai me aceitar com 55 anos? Né? Eu não tenho certificações, eu passei a ter certificações depois dos 55. Né? Antes era a minha formação só, e o que eu fazia, o que eu trabalhava. Então, assim, foi muito difícil. E o que eu tenho a dizer é que, assim, eu fui adquirindo uma força muito grande até eu chegar, olhar as contas, eu consigo pagar as contas.
aos trancos e barrancos, pedindo emprestado, mas eu fui construindo, porque eu não tinha, até os 55, eu não tinha uma atuação efetivamente profissional, né? Então, foi uma construção aí, e eu fui vendo o quanto eu sabia, independente de ter certificações ou não, independente de ter uma pós-graduação, independente de ter sido uma gerente ou coisa assim. A gente tem um olhar, no pós-menopausa, a gente tem um olhar estratégico e gerencial muito bem construído, né? E eu não estou falando que é fácil administrar a vida financeira minha, da minha filha, né? Mas tá aí, eu consigo. E eu só tive que fazer isso depois dos 55. Então, a minha menopausa foi muito traumática, digamos, mas com resultados muito positivos. Foi muito lutado, mas assim, eu me orgulho de mim mesma. Eu tenho a minha autoestima bem construída, eu gosto de tudo que eu construí. Antes e depois do divórcio, antes e depois da menopausa, tudo aconteceu tão próximo. É isso. Agora, tá bom, Rosa? Obrigada pela pergunta. São duas perguntas normal, juntas. É comum as mulheres se sentirem como você? Eu digo nesse aspecto porque você tem muita informação, no momento, no meio de vida, vamos dizer assim, que é os 40 para os 50, passou por todas essas transformações que hoje eu vejo, como se nós já conversamos sobre, tem muita gente que se separa, faz o casamento, chega nessa etapa da vida, já dá uma mudada, eu falo por mim, que me separei nessa 45 para 50. E eu também vejo hoje uma geração que muito jovem já engravidando. Uhum. Eu fico pensando, com tudo isso que você passou, com sua experiência, com filhos, teve um marido, trabalharam, cresceram, tudo bem, se separou, mas teve uma bagagem, tem uma grande experiência. Eu fico preocupado com esse jovem que está vindo aí com 13, 12, 13, 14, já tendo a primeira gestação, né? Como é que vai? Você, como uma psicoterapeuta, uma psicóloga, o que você espera do futuro? Porque você falou que 2030 está aí, para mim já chegou, porque as coisas vão ser muito rápidas, né? Sim, vão ser muito rápidas. Olha, essa população, essas meninas que passam por isso, por essa gravidez tão cedo, né, tão precoce assim, isso o corpo ainda não está preparado, emocionalmente não se está preparado, não existe uma preparação nenhuma, inclusive ficam grávidas, muitas sem saber que ficariam grávidas, né? Ou às vezes por assédio mesmo, por assédio que faz parte, né? Em algumas sociedades, em alguns grupos, o assédio faz parte, né? Elas passam, eu tenho pacientes que, nossa, fazia parte o primo assediar a prima mais nova, o tio, o avô, né? Você não tem noção do quantas mulheres estão na minha frente e chegam num determinado ponto da terapia. Eu já imaginava pelas coisas que elas trazem, mas eu não posso passar por cima delas, né? Elas têm que trazer, eu não posso perguntar assim, né? Não é uma coisa que eu posso entrar, depende da pessoa, depende da fase. E quando eu vejo, passaram por um assédio. Essas mulheres precisam de muita autoestima, muita conversa, a gente precisa falar muito sobre isso, da mesma forma que eu estou falando sobre a mulher que a menopausa não é o envelhecimento, é só uma fase a mais da vida. A gente precisa falar com essa, né? E é preciso retomar a autoestima, reorganizar a vida e tudo mais, acolher. A gente precisa acolher muito essas meninas, porque elas não têm preparação também. Não tem preparação para o ato sexual que deu origem a essa gravidez. Quanto mais há uma gravidez, pior a maternidade, né? Então, é preciso falar muito sobre isso. A mulher tem fases na vida que são muito exigidas e muito desvalorizadas, muito negligenciadas pela sociedade.
né? Então, eu escolhi essa fase da mulher mais velha, mas eu poderia ter escolhido a fase da mulher da jovem, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre o que é dependência emocional, sobre essas meninas que se ligam a homens mais velhos e criam uma dependência, né? Autoestima, isso é autoestima, é informação, é acolhimento, sororidade das mulheres que estão, sabe, no entorno para poder acolher essas meninas. Não tem outro jeito para poder romper essa história, esse destino, né? Como se fosse um destino, não precisa ser. Não precisa. Enquanto você toma um pouquinho d'água, deixa eu dar um recado aqui muito importante no mês de maio. O mês de maio é um mês super colorido. Super colorido com as campanhas. O amarelo, aborda a segurança no trânsito. O laranja, alerta sobre a violência contra as crianças e adolescentes. E o vermelho, busca a prevenção do câncer bucal. Nós, 10 perguntas, assinamos embaixo, pois prevenir é sempre o melhor remédio. Sem dúvida. Obrigado aqui a minha amiga Patrícia Curti, que sempre está aqui nos ajudando quando nos falamos dessas campanhas que nós temos aqui. Daqui a pouco falo sobre meus patrocinadores, mas a gente não pode perder o fio da meada. Claro. Ana, dentro da sua área, então, a gente está falando das crianças, eu acabei entrando nesse assunto, que também acho que é muito interessante. Como é que lidar com tudo que a menopausa traz? Porque você é psicóloga, que não, você tinha um entorno ao seu lado, o filho mais velho, sua filha, tinha um marido, mas você tem mãe que está com 90 anos, você me comentou, você tinha uma estrutura, né? E você, acho que você passou por alguns momentos mais difíceis, porque também aí se cobra, né? Não, eu tenho que mostrar que sou forte, não é? Sim, sim. Eu quero mais 50, né? Então você acaba se cobrando demais, talvez sem necessidade, mas se cobra. Então, como é que se lidar com essa situação? O que a menopausa traz? E, para mim, esse público jovem que está chegando aí. Então, eu acho que o principal é saber que a menopausa é como se fosse uma outra adolescência. A adolescência é uma outra fase dificílima, que o cérebro pira por causa... Não é só a parte reprodutiva que está vindo e o corpo que está mudando, o cérebro também. Né? Então, eu acho é isso que eu coloco sempre, né? Informação é a alma do negócio. Sabe? A informação traz a possibilidade de você escolher como vai lidar com as coisas. Então, campanhas de informação a respeito sobre a adolescência, sobre a fase da gravidez pira também. Todos esses, a adolescência, a gravidez e a menopausa são fases em que o cérebro da mulher passa por reorganização neurológica ali, né? Então, acho que é muita informação, muita acolhimento. É preciso que nós, mulheres, nos unamos para que essas informações passem para frente, para que as meninas entendam o que é ser mulher, né? Como é ser mulher, o que é a feminilidade, e poderem escolher como vão viver tudo isso na vida delas, né? Sobre a adolescência já se fala muito mais, né? Sobre a gravidez, fala mais ou menos, a mulher está grávida, fica como é que é, mais distraída, mais... mas é porque está grávida, né? Não é, assim, são fases, tudo isso vem com um certo preconceito. É como se são fases frágeis da vida da mulher. E não são fases frágeis, são fases da vida da mulher, que trazem um fortalecimento posterior. Sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que se unir para a informação e para a formação dessas meninas. Mas Ana, teoricamente, como quase todo mundo hoje já tem seu celular, a gente acha que as informações estão aí mais perto. E eu vejo que a coisa está pior. Parece que não tem uma informação e as crianças de 12, 13, 14, 15... Então, é porque elas vão atrás de outro tipo de informação. Sim. Eu tenho paciente de 15, 16 anos
E, às vezes, a respeito do próprio caminho que ela está vivendo. Ela tem que, né, tá fazendo o ensino médio, vai fazer um Enem, está pensando em profissão, tá, mas não está muito, ainda está ligado no que a galera está, né, tá colocando no TikTok, sei lá, nas redes sociais em si. Então, eu acho que não existe um estímulo para que a adolescência use redes sociais, IAs, para informações relevantes. Eles não sabem, eles não procuram esse tipo de informação. Não é o interesse deles. Eles não sabem que podem ter informações a respeito de tudo isso. Né? Então, tem que ter um estímulo, justamente a informação, o estímulo pela busca da informação, né? O ensinar a usar a rede social e as IAs, que podem ser tão úteis, não só para fazer o trabalho de escola, mas para esclarecer coisas a respeito delas mesmas. E não existe isso. Não existe isso nas escolas. Ou, sei lá, se existe, existe pouco, não é tão estimulado, porque eu tenho pacientes dessa faixa etária, 15 anos, 15, 16, e não me é trazido que usam a rede social ou as IAs para absolutamente nada disso. Usa para construir uma boa cola, para poder fazer a prova. Sim. Né? É muito difícil. Então, o meu trabalho com ela é, olha, você já procurou, você quer ser, né, veterinária, você já procurou onde tem faculdade de veterinária? Como é que é a faculdade? Né? A hora que você se forma, como é que você vai para a profissão? Você já buscou alguma informação a esse respeito? Né? Não, nunca. Ah, se não for a veterinária, o que vai ser? Ah, não sei. Né? Enfim, não procuram nem coisas que envolvem a vida deles. Então, é preciso que haja um estímulo. Não, então vai lá, lição de casa. Você vai trazer para mim quais são as faculdades de veterinária que tem, quais que são particulares, quais que são públicas, as particulares, quanto que custa, qual é a mensalidade de uma faculdade de veterinária, né? Essa em especial quer fazer. Então, assim, que áreas dá para usar? É só para ter um pet shop? O que mais pode fazer? Tudo isso precisa ser estimulado para que elas né, se informem do mesmo jeito a respeito da vida dela, que iniciou a vida sexual agora. E, bom, então vamos procurar. Você sabe que pode ser assim, que pode ser assado, que tem esse aspecto? Não, então procura saber, me traz informação. Mas é melhor procurar uma IA do que outras coisas do Google, por exemplo, ou outras coisas no Face, outras coisas, não sei lá que outras redes tem aí. Porque vai encontrar, o fato de procurar informação já expõe. Então tem que ser onde vai procurar a informação. Olha, é desafiador, é bem desafiador. Ó, eu tenho uma pergunta, mas eu vou de novo abusar. Tem duas em uma. Vamos lá. Eu vou falar aqui o seguinte. Diante do que você vem falando, ó, com tantas novas informações, tem como as mulheres passarem por essa fase sem tantos desafios? Eu vejo assim, se tiver uma boa, não é boa criação, porque quando se fala assim, parece que só tem criação quem está na classe A, B, C, não é. Também temos na periferia, mães guerreiras que lutaram e tudo mais. Diante do que você está falando, você está parecendo uma mãe, né? Uma jovem que saiu de casa para fazer terapia contigo, ó, quanto que custa, como é que é? Isso para mim tem que ser em casa, não contigo. Uma situação. Uma situação que eu vejo também nas escolas, que parece que quem tem que dar educação é só a escola. Quer dizer, parece que transferiram a responsabilidade. Não é obrigação, a responsabilidade. Então, eu não sei como é que esses desafios, como é que se passa com tanta coisa, sendo que nem todo mundo tem uma Ana Clínico para chegar e cobrar qual é a faculdade, onde você vai fazer, quanto custa e assim vai. Olha, eu creio que assim, o que eu vejo, porque já trabalhei muito com mulheres de 30 anos, também com filhos pequenos, 40, 45, que têm os filhos um pouquinho maiores, a vida está muito exigente, né?
O homem tem uma exigência cada vez maior de ter que vencer e ter o desempenho e ter que chegar ao primeiro milhão aos 30 anos. Isso é uma coisa, né? Os rapazes, né, têm um pouco disso. E as mulheres, ainda estamos na fase de que a mulher tem jornada tripla. Tem jornada... Então, assim, o tempo que elas passam com os filhos, o tempo que elas são os pais, né? Passam com os filhos, são muito pequenos. Chega o final de semana, eles estão cansados também. Alguns pais, e eu conheço, que ficam muito cansados da semana, ambos, mas no final de semana estão com filhos, eles estão com os filhos. Então, qual é a programação? A programação é ir no parque com eles, é ir assistir um desenho que lançou, é ir no zoológico, sabe, é ensinar alguma coisa. Não precisa ser o dia inteiro, mas o tempo que tem é um tempo de qualidade, onde alguns valores serão passados. Não é que, olha, vem aqui, vamos conversar sobre matar ou não matar, roubar ou não roubar. É o tempo de qualidade que traz valores que vêm implícitos dessa relação da família. Mas nem todos os pais, chega no final de semana, quero descansar. Então aí os filhos vão para o clube, né? Os filhos vão para a casa dos amigos. Os filhos tem de tudo, né? Mas o fato é que os pais que ficam com os filhos, os pais que não ficam com os filhos, de qualquer forma, em geral, para todos, o mundo está muito exigente, muito corrido, é muita informação, é muita exigência. Tanto que dos transtornos mais comuns atualmente é o burnout, que é resultante da pressão. O burnout começou com médicos, enfermeiros em especial, aí foi para professores, e hoje em dia é tudo, tem o burnout da mãe, porque a mãe trabalha fora, no que quer que seja, e tem a jornada com os filhos e a jornada com a casa, enfim, ainda tem que ser mulher, né? E final de semana vamos sair para nos divertir, para ir para o parque, né? Existe uma exigência muito grande. Então, o burnout é um dos transtornos mais comuns que envolve oscilação de humor, envolve depressão, envolve não conseguir se concentrar, envolve não conseguir dormir, se não dorme, está tudo ferrado na vida, quem não dorme não consegue, né, ferrar tudo aí. Então, o mundo está muito... E eu não estou defendendo que a educação fique né, sob a responsabilidade da escola. Não é isso, mas é extremamente desafiador. É desafiador da escola, porque a escola não dá conta de ser responsável por tudo isso. E para os pais também é desafiador, porque a vida é exigente. E vamos ter que lidar com esses desafios para construir os melhores seres humanos possível. Né? Não dá para falar, não é da escola, e a escola fala, não, é só dos pais. Vamos dividir, então as escolas já chamando pais para participar de atividades na escola, para ter uma convivência dentro da escola, então não dá para ser em casa, em comunidades onde a convivência vai ser mais difícil, nem sempre vai passar valores bacanas, dependendo de onde a pessoa vive, de qual é né, o lugar, a vizinhança e tudo mais, então vem ter uma convivência na escola. As escolas têm chamado os pais para uma convivência maior no ambiente escolar. E aí acho que é o ideal. Não é todo final de semana que a escola vai poder fazer isso, né? Mas chamar... Fala. Eu sou de uma época que eu estudava só hoje de manhã, hoje de tarde, e depois foi para a noite. Mas eu vejo que muitas escolas... Eu não vou cravar que na escola estadual existe isso. Mas as particulares, ao longo dos anos, vendo a falta de tempo familiar, começaram a ter assim, às 6 da manhã e sai às 6 da tarde. Só que depois do almoço, você almoça, dorme, e as tarefas fazem ali, você vai para casa para curtir o pai e a mãe. Isso acho que foi uma coisa benéfica. É uma coisa muito benéfica, e as escolas públicas também já tem isso, de passar muito mais tempo lá, já fazer a lição, mas tem também, vai praticar esporte ali,
vai jogar ou vai brincar, porque uma das partes, um dos períodos que não é o período efetivo de estudo, é dividido entre, sei lá, o fortalecimento em alguma matéria, o reforço em alguma matéria que a criança não está dominando, fazer as lições de casa e praticar esporte, brincadeiras em equipe, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, as escolas públicas também já têm isso. Eu não sei se é todas, se é no Brasil inteiro, como é que é, mas já tem isso sim, né? Nas escolas públicas também. E veio uma outra coisa agora, veio, enquanto eu estava falando, veio e perdi. Então, daqui a pouco volto, vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Bom, são 21 horas e 53 minutos, ou 9h53. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas, Ana Paula Aquilino, psicóloga, graduada há mais de 30 anos, certificada por diversas entidades ligadas ao desenvolvimento humano, atua como psicoterapeuta e criadora do programa Entre Tempos, Mulheres 50 a Mais. Eu vou te falar dos meus patrocinadores, mas eu vou fazer a pergunta, já fica com ela, chegou de Salvador essa pergunta. Ok. Mas por que as mulheres passam por tantos desafios nesse sentido? A gente já meio que falou, mas vamos voltar, porque hoje é dia de falar das mulheres, né? Não tem jeito. E é interessante, porque tem várias pessoas entrando aqui na nossa live. Existe alguma justificativa biológica, social ou antropológica para vocês passarem por tudo isso? Guarda um pouco essa pergunta enquanto eu vou dar aqui um grande abraço ao Cláudio Moraes Azarias e Marcelo Silva Azarias, lá de Itaquaquecetuba, do restaurante Moraes. Muito obrigado, mestre, nosso novo parceiro comercial. Quando estiver por lá, pode procurar lá o restaurante Moraes. Filé de Moraes em São Paulo. Aqui o restaurante Moraes é lá em Itaquaquecetuba. Pode procurar, falar que você escutou a propaganda no 10 perguntas. Mandar um grande abraço também ao grande amigo Emerson Teixeira, nosso parceiro comercial da AGF Consultoria Empresarial. Imposto demais não precisa ser destino. A AGF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir a carga fiscal com segurança e estratégia. AGF Consultoria, menos impostos, mais futuro. CL Solar. Mandar um grande abraço para o Rodrigo, da CL Solar, que é uma empresa de energia elétrica formada por engenheiros com mais de 20 anos de experiência no setor de energia. Atuam nas energias renováveis com fornecimento e instalação de sistemas fotovoltaicos, on-grid e híbridos. E também tem a consultoria e migração de clientes para o mercado livre de energia. Obrigado ao nosso querido amigo Rodrigo, que entrou com o nosso parceiro comercial o ano passado. Tem mais dois que nós vamos falar daqui a pouco, mas a gente não pode perder o fio da meada. Vou voltar a falar aqui de novo. Mas por que as mulheres passam por tantos desafios nesse sentido? Existe alguma justificativa biológica, social ou antropológica para vocês passarem por tudo isso? Pois as funções, se a gente... Já deu uma entrada nesse assunto. Você já entrou no início da nossa entrevista, você já quase que entrou nesse assunto, é bom agora entrar e falar diante dessa pergunta. Então, vamos pensar antropologicamente, a antropologia também nos traz novidades a respeito dessa fase da vida da mulher, né? Bom, primeiro que a função reprodutiva da mulher é muito complexa mesmo, tanto biologicamente quanto, quanto o cuidado, né, a gravidez em si, o cuidado com o bebê, né, e biologicamente muita coisa precisa mudar. É o que eu falei, o cérebro tem que adquirir competências e tudo mais. Então é muito complexo mesmo. A gente não nasce com a possibilidade de ser mãe. Tanto que a gente vê que meninas mais jovenzinhas, a gente fala que vão brincar de boneca, porque não tem ainda a condição. A gente não é mãe por instinto, tanto que tem mulheres que optam por não ter filhos, né? Existe, e ok, né? Ok. Não é que nós nascemos para isso, né? Mas uma das funções biológicas que nós trazemos é a função reprodutiva, né, de gerar. O homem traz a função reprodutiva também, só que gera dentro da gente, e nós é que parimos, e nós é que amamentamos, né, esse tipo de coisa. Então, o organismo da mulher é muito mais complexo em termos, né, endocrinologicamente falando, né,
das glândulas, de todo o funcionamento e de todas as competências que são necessárias aprender aí. É a nossa função, a mulher traz essa função reprodutiva, atuando essa função ou não. Né? Agora, eu queria, assim, antropologicamente, eu queria contar uma história, né? Assim, tem uma antropóloga, foi fazer uma pesquisa, lá na Tanzânia tem algumas comunidades que até hoje vivem como comunidades da pré-história, da nossa pré-história, né? De nossos ancestrais, aqueles grupos caçador-coletor. Caçador-coletor é aquele grupo, antes da civilização, ela se forma perto de um rio, e aí esse grupo aprende a plantar o próprio alimento, então eles constroem suas residências, né? Seu abrigo, e ali forma-se uma civilização. Antes do homem, dos grupos aí, aprenderem a plantar, do surgimento da agricultura, eles eram coletores caçadores. Eles caminhavam em busca do lugar onde tinha mais coisa para coletar, alimento para coletar, vegetal, e caça. Quando chegava um momento que aquilo extinguia, eles iam para outro lugar. Ou por qualquer motivo eles mudavam, eles eram mais nômades, de alguma maneira. Né? Mas paravam em alguns lugares. E tem algumas comunidades modernas lá na Tanzânia que ainda vivem assim, vivem exatamente assim, né? Como caçadores-coletores. E essa antropóloga estadunidense e tal foi fazer uma pesquisa em como nós nos alimentávamos nesse período. Foi lá para conviver com eles, para entender como é que era isso. Lá na nossa pré-história, veja, não é uma comunidade de índios, né, enfim, especificamente esse tipo de comunidade assim. E eu sei que o índio também não é o que se fala hoje, mas, enfim. E aí o que eles encontraram lá foi o seguinte, elas chegaram, essa equipe chegou e viu mulheres, tanto as novas quanto mulheres mais velhas, muitas vezes uma ou outra carregando um bebê amarrado, né, aquele jeito que eles amarram, tal, colhendo frutas e legumes, né, os tubérculos nutritivos para alimentação daquela comunidade, daquele grupo. Elas traziam a maior parte das calorias que esse grupo ia consumir. Porque os homens saíam para caçar, mas elas registraram o seguinte, que apenas 3% das vezes que os homens saíam para caçar, eles traziam caça que alimentava efetivamente todo o grupo. Significa assim, que às vezes eles traziam caças grandes, sim. Às vezes eles traziam caças pequenas, ou caças, enfim, que não sustentavam tudo. Portanto, o trabalho de alimentação das mulheres era extremamente importante. O que elas viram assim é que os provedores não eram os homens, eram as mulheres, porque os homens podiam voltar para casa sem a caça, mas tinha alimentação, que elas foram buscar na natureza, que elas trouxeram para alimentar. Então, assim, essa visão de que a mulher ficava na aldeia, sei lá, na casa, na caverna, o que quer que fosse, cuidando das crias, e os homens saíam para caçar, para alimentar o grupo, foi meio que quebrado aí, porque nem sempre que os homens saíam para caçar traziam caça, mas as mulheres coletavam os vegetais para alimentar o grupo todo. Né? Então, isso quebrou um pouco a visão de que só o homem era provedor da alimentação. Não era isso. Só que essas mulheres que eram coletoras, elas tinham filhos. As mais jovens tinham filhos e precisavam desempenhar aquele papel com o bebê para manter a vida. E quem que assumia as funções quando as mulheres jovens tinham filhos? As mulheres mais velhas, que já tinham passado pela menopausa, que já não reproduziam mais. Sim. Teoricamente, né, os antropólogos, os biólogos, falam de uma função biológica da mulher de reprodução. E aqui, nessa pesquisa, muita coisa foi quebrada. Não é só a reprodução. Principalmente depois que a mulher já não é mais reprodutiva, ela permanece produtiva.
Porque ela continua fazendo o papel de pegar a alimentação na natureza, de trazer, de alimentar todo mundo, de cuidar das crianças, quando necessário, como avós hoje fazem, né? E eram avós são avós muito especiais, porque sobreviveram a muitos partos, que não foram de hospital. Sim. Sobreviveram a muitos, não tinham controle. Claro, imagina, você está pensando na pré-história, né? Então, assim, não havia controle. Sobreviveram a muitos partos, a menopausa, e agora são as mulheres mais produtivas da aldeia, porque as mais jovens são reprodutivas e precisam cuidar dos bebês e manter a população aumentando, enquanto os homens vão buscar, vão lutar, vão defender né, o grupo, tem várias, não era só sair para caçar que os homens tinham também, tinha uma função de defesa, de tudo mais. Então, veja que a sociedade se encaixa aí e a mulher mais velha tem uma função extremamente importante, porque se a gente continuar se reproduzindo até o final da vida, quem ia fazer as coisas no momento em que a gente precisa parar para ter o bebê? Né? Então, nós passamos sim pela menopausa, uma mudança biológica, que a gente sai fortalecida, e isso é até hoje, para poder manter a sociedade, para poder manter o legado genético, né? O legado que é transmitido para filhos, para netos, para que isso possa continuar acontecendo, enquanto as mulheres mais jovens são reprodutivas. Sim, sim. E nós, mulheres mais velhas, cuidamos de tudo e deixamos o nosso legado genético. Então, assim, existe sim um motivo de ter a menopausa. Existe de pararmos de reproduzir, de interrompermos essa fase. Mas o corpo tem que passar por adaptação de não reproduzir mais. Né? Agora, que consequências, eu vou entrando aí já, né? Que consequências aí? De qualquer forma, a gente tem algumas coisas que a mulher adquire. Algumas pesquisas falam de mulheres 62, 68 anos, 60 e alguns anos, que se colocam como mais felizes do que as mulheres mais jovens. E que se colocam como mais felizes hoje do que elas mesmas foram quando jovens. Porque já não tem responsabilidades específicas. A reprodução é uma responsabilidade muito específica. Né? E hoje em dia, mesmo quem opta por não se reproduzir, está nesse mundo que a gente falou de muito trabalho, de muita coisa, de muita exigência, de muita informação, de muita, né? Baixa velocidade, e a gente usa sabedoria, a gente tem até uma alegria maior. Eu sinto isso, uma alegria maior do que quando eu era mais jovem, e tinha tudo, um monte de coisa a fazer. O ritmo diminui. Então, assim, tem ganhos para a gente. Pode haver o bem-estar. Passa, se você tiver informação e acolhimento. É isso. Ana, você tem muitos clientes, pacientes, fala, né? Jovens? Jovens? Olha, eu tenho paciente, eu agora estou organizando um pouco mais para ficar com os pacientes assim, mas já tive muito paciente. Olha, 15, 16 é pouco, eu tenho 2 e nunca não trabalhei muito, não tive muitos. Mais comum, os de 20, 25 anos, né? Ainda mais comum entre 30 e 45 anos, o mais comum é entre 30 e 40, 45 anos, né? E agora as mulheres 50 a mais que estão se permitindo fazer a terapia. Porque chegava nesse período, falava, eu não vou fazer terapia a essa altura, né? Minha filha vai fazer, mas eu não vou. É assim. Eu recebi uma mãe que falou, não, primeiro a minha filha, que está fazendo quase 18. Aí encaminhei a pessoa para minha amiga, que estava cuidou dessa menina, adolescente, 18 anos, e eu acho que 8 meses a 1 ano depois, é que essa mãe voltou a me procurar para ela fazer a terapia dela. Então agora ela está, primeiro a minha filha. Eu tô vendo muitas meninas de 30, 33 anos, falam, não vou ter filho. Já foi pai, você não vai ser avô. Então, por isso,
é por isso que a população está envelhecendo. Não está nascendo tanta gente. E daqui a algum tempo vai ter muito mais gente mais velha do que criança. Porque é uma opção. Não, sabe assim, eu não quero passar por isso. Eu conheço uma que tirou o útero, tem 31, 32 anos, ela fez uma cirurgia com convicção, ela é cheia das bandeiras, e ela retirou o útero. Ela falou, eu não quero e nem vou querer ter filhos na minha vida, eu não preciso de um útero. Eu escutei e dói, viu? Mas continuamos, né? Deixa eu mandar um grande abraço aqui para a minha Andréa Trindade de Santos, São Vicente, Baixada Santista, inclusive já mandou uma pergunta aqui. O Tavinho, meu grande arquiteto. Opa. A Flávia está dizendo que você é uma guerreira. Vai renovar a mesada. A Marli Arruda vai estar aqui comigo aqui também, vai falar sobre ludopatia, que é hoje aquele vício dos jogos responsáveis, né? As pessoas hoje começam... Nossa, importantíssimo, importantíssimo. Vamos falar sobre isso. Esse tema muito importante para nós mulheres. Muito obrigado. A doutora Carla Leamari está aqui com a gente, muito obrigado. Lopes, Miguel, obrigado por estar aqui com a gente. Vou dar aqui, Sandra Eisenring, um beijo, querida, minha fiel seguidora. O seu marido Luiz Eisenring também com a gente, está se voltando à vida normal, hein, Luiz? Grande abraço. E Maria do Carmo, 11, também psicóloga, mega profissional, te elogiando. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. Hoje estamos aqui com a Ana Paula Aquilino. A André mandou uma pergunta, já entrou e mandando pergunta aqui, que eu estou tentando colar aqui no computador e passando aqui para a minha imagem aqui. Ó. Você falou sobre muitos desafios em relação a essa fase de transição da mulher. Existem ganhos também ou só desafios? Ganho, digo eu, acho que vai ser experiência. Agora, os desafios são tamanhos porque a mulher, como você mesmo falou, né? Os desafios acontecem... A mulher é a mãe e é mulher, né? Então, mas os desafios, todos esses que eu citei, desde os preconceitos sociais em relação a essa fase, toda a fase parte orgânica, a parte neurológica, a parte emocional, tudo isso é desafio que a gente supera. E a gente supera. E o ganho é esse que eu estava colocando. Né? Bom, primeiro a interrupção do ciclo menstrual. Já é um ganho absurdo a gente não ter mais que lidar com isso todo mês, né? Não ter que lidar com TPM, não ter que pensar na possibilidade de uma gravidez, que muitas vezes pode ser indesejada, e aí a gente tem que tomar um remédio, tomar um cuidado para não ter a gravidez. Bom, toda essa parte saiu da vida da gente, e já traz uma leveza maior, só de não ter os ciclos, né, da nossa de reprodução aí. A outra coisa é que a libido que baixa durante o processo, ela volta ao normal. A parte cognitiva também volta ao normal. E volta ao normal amadurecida. Sim. As mulheres mais velhas são mais sábias do que as mulheres mais novas. E eu não estou falando de informação, eu não estou falando de cultura, eu estou falando de inteligência emocional, eu estou falando de inteligência relacional. As de agora, que vieram vivendo efetivamente esses tempos, né? E tem aquilo que eu coloquei, a gente chama de entusiasmo da menopausa, né? Que é a perspectiva de uma vida nova. Eu não tenho mais filho, não tenho mais que fazer comida naquele horário, às vezes não tenho mais um marido para ficar me enchendo o saco, porque tem que fazer isso. Eu posso resolver, assim, eu tenho uma perspectiva de uma nova vida, né? Incluindo carreira, incluindo relacionamentos de uma qualidade melhor, outros interesses, lugares para morar, para conhecer, né? Práticas de saúde, de autocuidado, tudo isso é ganho pós-menopausa, né? Novas formas de canalizar a energia. Eu vou fazer uma aula de dança, sabe? Eu vou fazer yoga. Eu decido que filme eu quero assistir. Porque, às vezes, não é isso que a gente vive ao longo da vida. Tem que ver o que o marido quer assistir, o que os filhos querem assistir. Né?
Não, nesse momento eu pego o meu celular, como qualquer outra pessoa, mas eu agora, como a vida pisou no breque, eu pego e eu decido o que eu quero assistir. Entendi. Sabe? O que eu quero. Parece que são pequenas coisas, mas, sabe, não ter mais aquela responsabilidade de tempo integral é um ganho. E não é porque eu passei pela menopausa, é porque eu já tenho uma idade outra, estou passando por outra fase da minha vida. Eu não tenho mais 40 e preciso trabalhar, preciso sustentar, preciso fazer comida, preciso levar filho, preciso atender ao meu marido, preciso... Não, eu não preciso, eu quero cuidar de mim. E tudo é muito ganho, tem um empoderamento efetivo, sabe? A gente tem tristeza e tem raiva, mas a alegria, neurologicamente, tem um registro que, olha, emoções como tristeza, raiva, deixam de ter o mesmo peso. A gente sente, mas você fala, não vou dar peso para essa tristeza, sabe? Não vou dar sucesso para essa raiva. Né? Mas a capacidade de manter a alegria, o encantamento, a gratidão, nós somos mais capazes de ter gratidão. Gratidão muda toda a química da gente. Rejuvenesce. Gratidão rejuvenesce. Antes de eu falar não é uma pergunta, eu sei que minha produção está dizendo que vocês combinaram aí uma finalização diferente. Né? Uhum. Então, mas antes dessa finalização, gostaria que você pudesse passar os seus contatos, que tem gente que já... Deixa eu até arrumar aqui, porque infelizmente eu dei... Quer que eu ponho aqui no... Olha, eu vou pôr o meu WhatsApp mesmo, que eu recebo as pessoas, 9... E daqui a pouco tá aí, para quem chegou agora na nossa live, vai estar no IGTV do nosso Instagram. E amanhã, a partir do meio-dia, essa entrevista estará já prontinha no canal do YouTube. Tá certo? 047. Esse é o principal, é o meu WhatsApp e, né, comercial, que pode entrar em contato comigo. Então, deixa eu aproveitar e já mandar um abraço para o Rodrigo Bresser Pereira, da Bresser A7. A Bresser é uma gestora especializada em fundos de ações, tem como histórico um rendimento consistente com longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e o CDI. Mais informação, bresser7.com.br. E ao escritório Raul Carnelos Vargas do Amaral Advogados, escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido com as causas sociais. Muito obrigado, doutora Flávia, ao Guilherme a doutora Flávia Guilherme e a doutora Camila Vargas do Amaral por ser nossos patrocinadores do programa 10 Perguntas, que estamos a caminho aí dos 6 anos. Nosso tempo está acabando, mas eu acho que vamos tentar finalizar como sempre finalizamos. Aí a senhora dando essa mensagem. Infelizmente a bateria não era para estar acabando, mas está tudo certo, dá tempo. Vamos lá. Eu sei que a senhora marcou aí alguma coisa diferente do que nós costumamos a fazer. Isso é muito bom. Eu nem sei se é diferente, mas assim, é a maneira como eu acho que vale a pena finalizar. Acho que o principal é, então, informação, respeito e informação, o respeito, o autoconhecimento, tudo isso, essa oportunidade que essa idade, essa fase dos 50 anos nos traz de tudo que eu falei. Então, fiquem atentas, está na hora, é possível, e muito da parte desagradável que vocês estão vivendo vai passar. Né? O que eu queria aqui de diferente é ler um poema que vocês devem conhecer, roda aí pela internet, até dão uma autoria diferente, eu vou ler, para isso eu vou colocar os meus óculos. Porque isso faz parte também dos 50 mais. Chama-se Chapéu de Flor. Aos 20 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado, decide que vai sair, mas sai sofrendo. Aos 30 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito baixa, muito alta, cabelo muito liso, cabelo muito encaracolado, mas decide que agora não dá tempo de consertar. Então, vai sair assim mesmo. Aos 40 anos,
ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado, mas diz, pelo menos eu sou uma boa pessoa. E sai mesmo assim. Aos 50, ela olha para si mesma e se vê como ela é. Sai e vai para onde ela bem entender. Aos 60, ela se olha e lembra de todas as pessoas que não podem mais se olhar no espelho. Sai de casa e conquista o mundo. Aos 70, ela olha para si mesma e vê sabedoria, risos, habilidades, sai para o mundo e aproveita a vida. Aos 80, ela não se incomoda mais em se olhar. Põe simplesmente um chapéu de flor e vai se divertir com o mundo. Talvez devêssemos pôr aquele chapéu de flor mais cedo. Falam que esse poema é de Mário Quintana, mas não é não, ele é da Irma Bombeck, é uma inglesa que eu não consegui ver exatamente em que data, a gente não tem a data que ela fez isso, mas possivelmente entre 92 e 1992 e 96. Em 92 ela teve um diagnóstico de câncer de mama, em 96 ela faleceu. Então ela tem essas reflexões, e foi feito sim por uma mulher. E, então, talvez a hora da gente colocar o nosso chapéu de flor e sair se divertir com o mundo, não seja aos 80. Talvez seja melhor aos 50, talvez seja melhor aos 60, no máximo, a gente colocar um chapéu de flor e se divertir com o mundo. Essa é a minha mensagem. Parabéns. Bem-vindas, mulher. Quem sabe faz ao vivo, né, Ana? Oi? Quem sabe faz ao vivo. Parabéns. Sabe? Parabéns pelo programa. Maria do Carmo, obrigado por estar aqui com a gente. Quero agradecer a todos que estão aqui. Mais uma vez, a Ana aqui, que gentilmente nos atendeu. Fico muito contente que você possa ter voltado. Mandar um beijo para a Flávia. Continue mandando as postagens dela. Estamos aqui para que você precisar da gente, tá certo? Seu texto, o livro que precisar, pode botar aqui no programa 10 perguntas. Com a rádio, temos uma novidade, mas depois falamos sobre isso, né? Nós já conversamos sobre isso. Logo, logo você vai receber uma mensagem sobre a rádio, no Que qual bom. será, já estou convidando já de antemão, de prontidão, não sei como é que fala isso, ser a nossa colunista da área da psicologia, tá bom? Zé Augusto, eu agradeço demais a oportunidade, foi muito bom poder conversar, os questionamentos que você fez, totalmente, muito, assim, tudo que a gente conversou até fora do assunto, muito pertinente, gostei muito. Vamos seguir juntos, tá bom? Obrigado a todos que estão aqui com a gente, beijo, Flávia, e voltamos aí com 10 perguntas da semana que vem, com mais um grande assunto, tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Ana, precisando, é só chamar, tá bom? Muito obrigada, todos nós também. Beijo, tchau.